Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. O Sr. Ministro começou por fazer uma referência à década da crise, à primeira década do século, é a década do euro. E é estranho que o Sr. Ministro não tenha feito qualquer referência. Constitui uma verdadeira revisão geral e global de toda a teoria que produziu sobre o assunto e que está publicada em português. Não há qualquer referência. O euro desapareceu do problema da perda de competitividade que o Sr. Ministro também assinalava em tantos dos seus textos. Sr. Ministro, um ano depois, como referiu, o Governo fez um ano, e eu gostaria de sintetizar a situação do ponto de vista económico do país com alguma coisa que referi a quando do nosso debate do Orçamento de Estado. Disse que estávamos perante uma situação de fascismo económico e de desastre total. De facto, estamos perante uma estratégia em que se ajustam os desequilíbrios económicos, como agora se diz, o ajustamento, através do desemprego, em massa, brutal, juvenil, sobretudo, da mão de obra barata. É uma desvalorização brutal do valor da mão de obra portuguesa. Sem paralelo. De cortes da despesa do Estado e cortes da despesa do Estado em funções sociais essenciais, perdoem-me o pleonasmo, e da redução do investimento público, também de uma forma brutal, investimento público e do investimento privado, o que cria condições dificílimas de recuperação, mesmo depois do fim da crise no exterior. E nem as contas públicas endireitam, como é visível dos dados dos primeiros 4 meses do ano. Ó Sr. Ministro, nós temos em cima da mesa a liquidação permanente, todos os dias, de dezenas de empresas, de variadíssimos setores, a liquidação de postos de trabalho, às centenas, e a expulsão de recursos qualificadíssimos. Fala-se na qualificação dos jovens, mas nós, quanto mais jovens qualificados temos, mais desempregados temos. É um facto, Sr. Ministro. Agravam-se brutalmente as desigualdades sociais do nosso país. O Sr. Ministro atreveu-se a falar em coesão social. Nós estamos perante uma estratégia de descoesão social e também de alargamento das distâncias, das assimetrias regionais, de descoesão territorial, com o alargamento do fosso entre o litoral e o interior, que está a ser desertificado e esvaziado agora até de órgãos como os tribunais ou as juntas de freguesia, como está em cima da mesa e a vossa pretensão. Eu poderia dizer que os senhores não sabem o que é que estão a fazer, mas sabem, porque, entretanto, os grandes grupos financeiros, económicos, portugueses e, sobretudo, estrangeiros, estão a ganhar no negócio. Acabaram de dar 12 mil milhões à banca e temos uma Caixa Geral de Depósitos até entretida a financiar operações especulativas como a OPA sobre a brisa do Grupo Mel. O senhor falam de reformas estruturais e eu começaria por algumas das medidas que anunciou. Lei da concorrência. É uma fraude política, como o senhor sabe. Questões centrais, como que podiam ter sido introduzidas, como a posição económica dominante coletiva ou a tipificação do abuso de dependência económica, zero. Ficou exatamente na mesma, Sr. Ministro. Isto até consta, está em legislação europeia e legislação de outros países da União Europeia. O chamado Programa Revitalizar, a que os senhores andam a falar há mais de não sei quantos meses, talvez se lhe devesse agora batizar como o Programa Ressuscitar, porque nós estamos perante a tentativa ou a necessidade de ressuscitar centenas de empresas em falência. O CRAN passou um ano espantoso, suspenderam o CRAN durante um ano, o CRAN esteve parado durante um ano. A energia, aparentemente, é muita parra e pouca uva, porque o que temos em cima da mesa com a energia é a subida brutal, mais esta recente, relativamente ao gás natural e à energia elétrica. O Sr. Ministro tem a ideia de que desde que entrou em funções, a eletricidade subiu 27,5% e o gás natural 28,4%.
e alguns setores empresariais tiveram subidas muito superiores decorrentes da subida do chamado preço de acesso às redes. O senhor falou aí da Estratégia Nacional de Recursos Geológicos. Eu devo dizer que isto constava do Orçamento de Estado e dizia-se lá que ia ser apresentado no primeiro trimestre. Estamos a chegar ao terceiro, Sr. Ministro. E, portanto, e depois de mim não se dizer que fez 58 contratos, eu digo, primeiro fazem os negócios e depois definem a estratégia e trazem à Assembleia da República. Não é mais estratégia, devemos dizer, para o grande capital nacional e estrangeiro. Revisão das leis laborais. Estamos perante uma fraude política e teórica, porque os senhores não conseguem demonstrar que esta revisão aumenta a produtividade ou a competitividade da economia portuguesa. Vai produzir certamente mais desemprego, mais baixa do preço da mão de obra, mas nada daquilo que os senhores aparentemente colocam em cima da mesa. Nós já éramos o país mais competitivo do mundo. Olhamos para a reforma Bagão-Félix e os seus resultados. O Bagão-Félix não era sequer do PS, era do PSD e do CDS, foi de um governo PSD e CDS. Continuam com outra reforma real, as privatizações, entregando empresas estratégicas ao capital estrangeiro, entregando o comando estratégico de empresas essenciais do país, da sobrevivência do país, da sua independência e da sua soberania ao grande capital estrangeiro, que nem sequer é investimento significativo, porque não estão a construir nenhumas empresas, estão a fazer aplicações financeiras com tudo o que isso significa. E até a produzir aquilo que podemos chamar a desindustrialização do país. Vejamos o que vai ser o futuro da Simpor, graças às decisões do Governo, através da Caixa Geral de Depósitos. Gostaria de falar-lhe rapidamente de 3 áreas críticas da sua governação. Crédito, problema do financiamento à economia. Capital de risco, por aquilo que nos diz, faz uma operação de fusão, poupa 1.000 milhões de euros anuais. 1 milhão de euros anuais. E há um conjunto de projetos para os amigos que foram subscritos por estes projetos, tem que se avançar com uma nova, foi o que o Sr. Ministro disse. Está gravado, de certeza absoluta. Portanto, temos que avançar aqui com uma nova comissão de inquérito para saber quem foram os amigos que foram beneficiados com o capital de risco. Mas, entretanto, os senhores não pagam, de facto não pagam às pequenas empresas e as pequenas empresas continuam sem liquidez financeira, sufocadas a morrer todos os dias, como os senhores sabem. Nem sequer o IVA, apesar das afirmações várias vezes feitas nesta casa pelo Primeiro-Ministro, conseguem pagar os reembolsos a tempo e hora, como as empresas, e os senhores sabem que recebem cartas, tal como nós, a dizê-lo, e de certeza que não estão a mentir. Energia. Para lá daquilo que já referi sobre a subida, os senhores falaram em cortes, mas já outro dia colocámos aqui ao Sr. Secretário de Estado, era preciso saber exatamente qual é o valor das rendas excessivas. Porque os senhores não podem ir aos subsídios, como vai acontecer a partir de hoje, pela primeira vez, aos subsídios dos funcionários públicos, no subsídio de férias ou Natal, e rapam-lhe 100%. E depois, relativamente à EDP, acham que elas que têm uma rendas excessivas de 2.900 milhões de euros, mas só lhe retiram 1.800. Retiram não, anunciam que vão retirar. Vamos ver o que é que vão fazer. Portanto, eu queria saber se já está calculado efetivamente quais são as rendas excessivas no setor eletroprodutor português. CREN. Passado um ano, já um bocado frio, nada. Suspenso, os senhores não sabiam o que havia de fazer. Eu acho estranho o que é que o Ministro adjunto, que tão bem sabia falar do CREN, aqui quando estava na oposição. Os senhores sabem, por exemplo, o que vão acontecer a 500 pequenas empresas ligadas à formação profissional, Sr. Ministro, com uns milhares de trabalhadores qualificados, que apresentaram projetos em outubro, novembro, e que hoje, quase a chegar ao fim de junho do primeiro semestre, ainda não têm uma resposta para as suas preocupações. Estas empresas têm trabalhadores, têm que pagar todos os meses. O que é que lhes vai acontecer, Sr. Ministro? Como é que essas empresas suportaram estes 6 meses? E elas não criaram essas empresas por acaso. Foram os vossos governos e aqui os do PS que levaram a que elas fossem criadas. PMEs, mais uma vez, é notável verificar que PSD e CDS, os amigos das pequenas empresas na oposição, se esqueceram completamente no seu discurso das pequenas empresas.
Na oposição sabiam defender tudo. Eu, por exemplo, gostaria de saber se os senhores vão concretizar ou não 4 propostas subscritas ali pelo senhor Ministro Adjunto e outros deputados do PSD, por exemplo, relativamente ao CREN. Um programa específico para as micro e pequenas empresas. Vai ou não vai haver, senhor Ministro? Um programa específico do CREN para o setor comercial. Quando é que vai estar pronto? A medida de que 20% das compras do Estado sejam para micro e pequenas empresas. Quando é que vão concretizar isto? Eram tudo medidas que os senhores estavam enunciadas pelo PSD, e, portanto, nada de especial. E o senhor Ministro terminava questionando relativamente a 4 setores em profunda crise. Não sei se vai dar tempo aos Vou 4. terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente. Restauração, os senhores vão ou não vão avançar com a descida do IVA relativamente à restauração e à morte de tantos estabelecimentos que está a acontecer. Construção civil. Questionei-o aqui em princípios de fevereiro, durante o debate do Orçamento de Estado. 0 até hoje. O senhor sabe a profunda crise, a situação de cataclismo, como dizem os homens do PSD, os dirigentes associativos do PSD que está ao setor. O que é que os senhores fazem? Comércio tradicional, completamente estrangulado entre a perda de poder de compra, as promoções agressivas da grande distribuição e até a ameaça da chamada lei das rendas. O que é que os senhores vão fazer ao comércio tradicional? Setor automóvel, particularmente oficinas de automóvel e concessionários. Que medidas é que os senhores têm para estes? E terminava referindo-lhe uma coisa. O senhor falou de um novo investimento Nokia Siemens com 1.500 postos de trabalho como um grande êxito do governo. O senhor não se devia esquecer de um outro investimento aqui dos seus parceiros do lado. Temos de terminar. Também que começou também com a Siemens e que também culminou no chamado desastre da Quimonda, com o despedimento de milhares de trabalhadores e muitos milhões de euros de custo para o... Muito obrigado, Sr. Deputado. E também começou com a Siemens, também foi um investimento feito pela Siemens.